câmera, casaquinho. Tudo tranquilo. Vambora. Vamos pra academia. Vamos treinar. Hoje vai ser peitoral. Ia fazer perna, mas eu tô com a perna doendo ainda. Semana passada eu treinei perna 2 vezes na semana. Eu treinei na segunda e treinei na quinta. Ainda tô com dor na perna. Hoje eu vou fazer peito. Tava por fazer peito e costas. Mas eu não vou fazer peito e costas não. Vou fazer só peito. Não ver peito e ombro ou peito e tríceps. Vamos ver a previsão do tempo relacionada ao treino, né? Olha aqui a música que já tá tocando ali, ó. Predador Lu. Bate pesadão. Pregador Lu. Brabo. Rap cristão. Desde a minha conversão tenho cada vez mais escutado menos música secular, né? Música que envolve palavrão, música que envolve luxúria e moralidade sexual. O cara tem que cortar tudo, irmão. Cortar tudo, tá? Cortar tudo, tudo. Brother, posso ouvir música circular, um hardstyle? Pode, não tem problema nenhum. Tem que prestar atenção no que você tá ouvindo, né? Lá na letra. Por exemplo, eu escuto música que os artistas talvez não sejam cristãos, mas a letra da música é bonita, tem um enredo que não envolve luxúria, que não envolve moralidade sexual, envolve poesia e fala do cotidiano da vida. Aí é show de bola. Agora, ficar ouvindo musiquinha de MC Oruan, ficar ouvindo musiquinha de Felipe Ret, põe na xereca, põe na... Calma aí, vamos com calma, né? Ficar ouvindo música que induz a sexualidade, né? A putaria, a imoralidade sexual, uso de drogas e de armas, cara, aí é melhor cortar, né? Prevenir é melhor do que remediar. Ah! É isso, cara. Treinão vai acontecer, vamos pra cima. E eu tô variando os takes aqui, né? Tô gravando com o celular e também com a câmera. A câmera tá aqui, a qualidade da câmera é muito melhor, né? Isso daqui é uma lente Sigma 35mm. Os fones são wireless, então não tem cabo, é tudo via sinal. E é bem bom, cara. Consigo reduzir bastante o som da academia, dos lugares que tem um som já ambiente, né? De música, tudo. Pra fazer uma boa gravação até do áudio. Esse daqui é o meu carro. É um Audi TT. Adoro esse carro. Pra mim, cara, carro não precisa ter muita tela. Não precisa. Eu não sou muito da tecnologia. Hoje em dia tá na moda os telões, assim, né? Os telão, tem que ter tela. Eu não sou muito da tela. Eu prefiro mais qualidade, conforto, esportividade. A única coisa que faltou pro Audi TT ser extraordinário é um câmbio manual. Imagina um Audi TT com câmbio manual e tração traseira. Esse meu é dianteira. Tem as trações integrais também, né? Mas eu acho que a única coisa que faltou pro Audi TT ser top, assim, né? Ser câmbio manual e tração traseira. Cara, se o Audi TT ele fosse câmbio manual e tração traseira, cara, é absurdo. Porque esse carro que ele já tem um câmbio rápido, ele tem um motor muito bom, é um motor 2.0 turbo, a turbina tá adulterada, né? Ele vem de fábrica com 220 cavalos, o meu tá com 400 cavalos, né? Stage 3, a galera fala que quando troca a turbina já é Stage 3. Beleza. Meu carro, se eu desligo aqui o controle de estabilidade, ele traciona de 4ª marcha, cara. O bicho traciona de 4ª marcha. É absurdo. Eu adoro esse carro, é um carro muito bom, versátil, quer dar um acelero, tu consegue. Ele é prático, dá pra andar tranquilo na cidade. O meu tá sem... Não é suspensão, né? Lógico que ele tem... O meu tá só nas molas, né? Então ele tá bem no limite do pneu, ele tá bem socado no chão. Então tem que cuidar, às vezes raspa. Enfim, já tive que fazer o para-choque da frente. Uma vez eu bati, cara. Destruiu a frente. Mas nada que um funileiro não resolva, né? Bom, eu não tenho o intuito de vender esse carro. Já recebi propostas até acima da FIP, né? Porque é o meu carro, né? Então a galera vai querer comprar algo de mim, já vai estar recebendo network, já vai estar recebendo uma mentoria, né? Querendo ou não, né? O cara não vai receber só o carro. O cara vai acabar recebendo também uma conversa, uma mentoria, uma consulta, né? E eu gosto bastante de conversar, então já vai acabar sendo uma mentoria mesmo. Então vale muito mais do que o valor do carro em si, né? Mas eu não pretendo vender esse carro não, eu tenho que comprar outro carro. Eu tô pensando em comprar uma Ford Bronco, cara. Eu vi uns reviews no YouTube, cara, Ford Bronco, achei um carro extraordinário. Vou ter filho agora, né? Você pai, cabe a cadeirinha aqui no TT. Só que o TT é um carro que proporciona conforto para quem é motorista, né? Para passageiro, esse banquinho tá só aqui para largar uma mochila ou levar o cachorro, né? Mas vamos ver. Ford Bronco me encantou bastante. Tava também pensando na Rampage. Só que em relação a Ford Bronco, eu prefiro mais a
Ford Bronco, né? Ford Bronco chamou muito mais atenção do que a Rampage. Fora que é mais econômico, né? Vai em qualquer lugar e é um baita carro. Baita carro, eu curti. Não é um acabamento 100% de plástico. Eu gostei. Mas vamos ver, né? Meu filho tá pra nascer daqui a 3 meses. Daqui a 3 meses tá pra nascer o Breyer Júnior. Já tem nome já, vai ser Luca, o nome dele, Luca. Nome bonito, nome de playboy, Luca! Luquinha, Luquita. Você é Luca. Vambora treinar aqui agora. Vamos lá. Tomei um cafezinho, cara. Ai, vai quebrar minha câmera. Não quero. Olha a vista do meu pai. Pega. O cara mora bem, né? Não me chama pra morar em metrópole. Não me chama que eu não vou. Se me chamar pra morar em metrópole, eu não vou. O que é? A luz tá acesa aqui. Iluminação da placa com defeito. Ah, queimou a luz da placa. Beleza. Não me chama pra morar em metrópole, que eu não vou. Eu nasci e cresci em Porto Alegre, cara. Depois que eu descobri a minha cidade aqui, eu nunca mais vou embora. Talvez eu moraria na Serra, né? Na Serra Gaúcha ou na Serra Catarinense eu moraria tranquilamente. Mas eu gosto de praia, eu gosto do que a minha cidade proporciona. Segurança. Ah, legal, voou muita pedra no carro, né? Que legal. Bah, que droga. Esparranhou a pintura. Que droga. Segurança, proteção, lazer, tudo isso proporciona, né? Então, pra mim, é bem tranquilo. Porque... O que tá acontecendo ali? Tá recolhendo lixo. Porque pra mim é bom, né, cara? Eu não sou muito de ficar saindo. Eu não tenho que ficar pegando ônibus, metrô. Eu não gosto de trânsito, eu gosto de tranquilidade. E como eu tenho um negócio digital, eu consigo trabalhar dentro de casa. A única questão que pesa sempre vai ser questão de network, né? Bom, eu sou um cara conhecido, tenho resultado, eu consigo ter contato com todo mundo. Todo mundo, empresário low profile, empresário do ramo digital, influencer. Eu consigo ter contato com todo mundo, me dou bem com todo mundo. Só que a maioria fica lá em São Paulo, né? Tipo o Super Xandão, troca ideia com o Super Xandão. Só que o Super Xandão também é igual eu. Não é de sair muito, não é de ficar viajando muito para outras cidades. Ele gosta de ficar no canto dele. E a gente troca, pô, a gente ficou de gravar, de produzir um treinão, de bater um papo. Só que ou ele tem que vir pra minha cidade, ou eu tenho que ir pra cidade dele, né? Também tô pra fazer o Redcast, o podcast também do Gêmeos Investem, recebi o convite. Eu recebo muito convite pra fazer, cara. Só que eu não gosto de sair da minha cidade, cara. Aqui eu tenho meu cachorro, tenho minha mulher, pô, tenho meu lazer, tenho tudo aqui, cara. Tem a praia, eu vou estar saindo pra quê, né? Mas eu entendo que São Paulo é conexão, né? Mas, irmão, não tem muito dessa, não. É igual a galera acredita que precisa fazer collab para crescer na internet. Irmão, as pessoas não vão comprar collab. As pessoas, elas vão parar para te assistir por quem você é. Pela tua autenticidade, né? A tua autenticidade é bem importante. Tu não tentar fingir ser o que você não é. Tentar fingir ser alguém que você não é uma droga, tá? Vai imitar, Breyer, eu gosto de ti, cara, me inspira em você. Aí vai tentar deixar o cabelo igual, beleza. Cabelo é uma questão de estilo, né? Vai ver que vai cair bem em ti, ou às vezes não vai. Mas é questão de vocabulário, comportamento, sabe? Personalidade. Tu tem que ter a tua, tu tem a tua. Foi criado de uma forma, eu fui criado de outra. Então, a partir do momento que tu tenta copiar outra pessoa, não vinga na internet, não vinga em lugar nenhum. Eu acredito muito que a coisa mais excepcional e essencial que um ser humano tem é a individualidade dele. A individualidade do ser humano é algo único dele. Suas características pessoais, a sua personalidade. Isso é algo único, cara. Tu pode se inspirar em mim, se inspirar no Super Xandão, se inspirar no Flávio Augusto. Tem um monte de gente aí pra se inspirar, tá? Mas você é você. E quando você saber que a sua autenticidade, a sua individualidade é o seu grande diferencial, aí tu tá brabo. Por quê? As pessoas fazem faculdade de educação física, por exemplo. Todo mundo que faz faculdade de educação física recebe o mesmo conhecimento que é passado nas aulas. O mesmo conhecimento que é passado nas aulas de educação física, todos os alunos que estão cursando educação física recebem o mesmo conhecimento. O que faz alguns se destacarem e outros não? A sua autenticidade, o seu carisma, a sua conversação, a sua personalidade. Em qualquer área, cara, o conhecimento, todos recebem o mesmo.
O que diferencia alguns dos outros, da grande maioria, é a personalidade, individualidade dele e o carisma do cara. Isso é excepcional. E carisma não necessariamente é ficar rindo, né? Eu tenho energia mais alta, já sou mais extrovertido. Às vezes tem um cara que é introvertido, mas ser introvertido não significa que tu tem que ser um cara com a boca fechada, né? Que não fala, que não conversa. O cara ser introvertido não significa que ele é tímido. Ele só não é um cara extravagante, né? Podemos dizer assim, energético. Mas todo mundo tem qualidade, cara. Todo mundo. E se tu começar a produzir conteúdo, alguém vai parar pra te ouvir. Às vezes tu acredita que tipo, não, ninguém vai me ouvir. Irmão, sempre vai ter alguém pra te ouvir, tá? Às vezes não vai ser milhões de pessoas, mas vai ser milhares. Isso é importante também, tá? Às vezes o cara reclama que pega 200 views nos stories. Cara, são 200 pessoas. Um teatro não cabe 200 pessoas, dependendo do tamanho do teatro, né? Teatro, mano. Pô, eu não consigo ter a dimensão, né? Os stories batem 300 mil, 350 mil. Pô, eu não consigo ter a dimensão do que é 350 mil. Mas tu vai ver uma cidade, às vezes tem menos de 60 mil habitantes. A cidade onde eu moro, coloco no Google aí, tem 65 mil habitantes. Caraca, Porto Alegre, cidade que eu nasci, 2 milhões. Pô, então tu imagina, cara, 350 mil pessoas te vendo. Pô, é loucura, né? Mas é isso. E vamos pra cima, vamos pra cima. Vamos fazer acontecer. O meu intuito aqui, cara, é tirar o máximo de pessoas da tristeza e da depressão. Esse é meu intuito e isso sempre vai ser. Por isso que eu não fico dando tanta bola pra carro, pra moto, pra tudo, né? Até comprei, porque é bom dar um rolezinho de Harley, V8 de 2 rodas. Mas tô pensando em vender já. O único carro que eu quero ter, cara, eu não quero ter Lamborghini. Não sou muito. O único carro que eu teria pós-TT é o R8. É o único. O Audi R8. Esse eu teria. Vou ter ainda, né? R8 GT. 3 milhões e meio. Exclusivo. Mas o R8 V10, botar um escape da Secret Apple nele. Eu vou ficar dando um rolezinho aqui na minha cidade, né? Vai e vem, vai e vem. Mas é isso, né? Eu não tenho essa vontade de ter tudo logo na hora, assim, sabe? Acho que as coisas tem que deixar ir levando. Tem qualidade de vida boa, tem comida na mesa. Isso que importa. Vou comprar a Ford Bronco, provavelmente. Vai ser meu próximo carro. Imagina, ter uma Bugatti, andar de Bugatti aqui em Briar City. Você é louco. Não tem nem onde levar pra fazer a manutenção aqui, né? Vamos lá, estamos chegando já. Cara, pensa num carro que é gostoso de dirigir, na moral. O painel, normalmente os carros têm a tela aqui, né? Eu gosto da Audi porque ele faz as telas para o motorista, né? Então eu tenho todo o controle do carro na minha tela. Isso é muito interessante porque eu não preciso estar olhando pro lado, né? Mas gosto é gosto, né? Cada um tem um gosto. O cara que gosta mais de BMW, de Mercedes. Na verdade, o cara que gosta de carro, ele se diverte até com o HB20, né? E agora com as leis, que cada vez menos está diminuindo a velocidade, os radares já estão calculando a velocidade que tu faz de um radar para o outro, tá cada vez mais sem graça ter um carro que vai a 300, né? Tipo, o meu ali marca 300. O máximo que eu botei nele, em segurança, foi 280. Pois tinha um radar, aí não tem freio que segure, né? 280 tem que reduzir, aí vai no freio motor e deixando o carro separado, né? Aí depois vou dando umas pisadas no freio, porque se eu pisar no freio direto 280, derrete o freio, né? Tem que ter sabedoria. É, meu amigo, não é mole. Os radares estão calculando o trajeto de um pro outro pra multar. Eu já tomei muita multa, cara. Eu já tomei muita multa de trânsito. Não sei como é que eu perdi minha carteira ainda. Que eu não perdi minha carteira ainda, né? Eu tenho umas 4 multas gravíssimas. Excesso de velocidade, mas tipo, excedeu 20%. É loucura. Mas enfim, vambora. Aí eu e o Alex, meu brother que tava aí, a gente foi dar uns rolês de moto, né?
Ele levou 3 multas e agora tá pra mim as broncas. Tem que transferir a multa pra ele. Alex é fogo, cara. Multa grave ainda ele tomou. Multa grave. Aí é osso, né? Mas tá tudo bem. O importante é que a gente se divertiu. Vambora, daqui a pouco vai estar o Brian Júnior aqui comigo, cara. Eu ainda quero trocar uma ideia contigo. Eu vou fazer um treino de peito. Ainda quero trocar uma ideia. A gente vai trocar uma ideia forte, vai ser massa. Vamos trocar uma ideia. Eu gosto de conversar, vamos se desenvolver. Vamos que vamos. Concluído. Fiz um treino de peitoral. Fiz crucifixo na polia, supino inclinado, crucifixo na máquina, supino reto, tudo com halter. A academia tá muito cheia, cara, tava muito cheia. Eu não gosto de ficar levando tripé, câmera quando a academia tá muito cheia, cara. Prioridade não é minha, né? Todo mundo tá pagando a mesma mensalidade, então todo mundo tem o direito de usar a academia, não de ficar incomodando, né? Eu penso dessa forma. Então, quando a academia tá muito cheia, eu procuro não levar câmera, os equipamentos, porque não vou ficar incomodando a galera que tem o seu horário para treinar tudo certinho, né? Todo mundo quer colocar o shape e fazer um bom treino, ter um bom desempenho. Então cabe a nós termos um pouco de consciência, né? Na hora de treinar. Ah, mas eu quero gravar. Não, beleza. Mas enfiar um tripé no meio da academia não dá, né? Sou bem consciente referente a isso. Então agora vamos conversar. Vou ir ali no pier ali. Aí vamos bater um papo, trocar uma ideia. Tem que tomar cuidado para não bater ninguém. Trocar uma ideia. Gostou da minha barba? Pega a barba do homem! Ha! Soldado, acabei de treinar, tô aqui no pier da minha cidade, né? Minha cidade tem 4 piers. Esse daqui é um perto da minha casa, eu moro ali no morro. A cidade só tem prédio, eu moro no bairro onde só tem casa, né? Enfim, essa é uma condição que o dinheiro pode proporcionar, né? Mas para ter dinheiro o cara precisa ter o quê? Trabalho. Para ter trabalho o cara precisa ter o quê? Esforço. Tem muita gente que reclama de fato que não tem trabalho, mas será que a pessoa não quer trabalhar naquilo que tem disponível ou ela quer selecionar um trabalho? Essa é a grande diferença, né? Tem trabalho disponível, mas talvez não esteja tendo o trabalho que você quer, né? E às vezes a pessoa tem aquela grande questão, tipo, a gente deve fazer o que a gente ama. Cara, isso é uma grande mentira, uma grande ilusão. Se a gente fosse fazer o que a gente ama, eu seria jogador de futebol. Você tem que seguir os seus sonhos, você tem que fazer os teus sonhos se tornarem realidade, você tem que viver de acordo com os teus sonhos, você tem que viver em prol dos teus sonhos. Cara, qual que era meu sonho? Era ser jogador de futebol. Eu me tornei jogador de futebol? Não me tornei jogador de futebol. Então, se tu parar para pensar, eu não vivo o meu sonho de criança. Ninguém vive o seu sonho de criança. Talvez o Neymar, o Cristiano Ronaldo, o Messi, todas as pessoas que se tornaram jogadores de futebol, o cara que se tornou piloto de Fórmula 1 era o objetivo dele ser piloto de Fórmula 1. Então, tem muito dessa questão, né, de acreditar, será que nós realmente vivemos o nosso sonho? Enfim, acredito que não, porque basicamente o nosso sonho de infância era ser piloto de Fórmula 1, era ser jogador de futebol, era ser uma dessas características esportivas, né? E isso não se concretizou, então é uma grande ilusão acreditar que tu tá vivendo teu sonho, porque quando tu era criança tu era querer ser jogador de futebol, hoje em dia tu não é. Então tu tem que fazer o trabalho que te sustenta, não o trabalho que te realiza. Porque se a gente parar para pensar, o que nos realiza de fato era ter realizado nossos sonhos de criança, né? Mas isso não significa que tu não pode jogar bola com os teus amigos, não pode ter lazer, né? Muito pelo contrário. Se hoje eu faço o que eu faço, que é transformar a vida das pessoas através da minha voz, através do meu conteúdo, da minha ideologia, do meu pensamento, é justamente porque eu não me tornei jogador de futebol. Se eu tivesse me tornado jogador de futebol, eu não teria incentivado tantas pessoas a cuidarem mais da saúde, a cuidarem mais da mentalidade, a lutarem contra a ansiedade, contra a depressão. Então, nem tudo que acontece na nossa vida, ou aliás, nem tudo que não acontece na nossa vida é para o nosso mal. Porque se eu não me tornei jogador de futebol, é porque eu estou aqui nesse determinado momento falando com você, falando sobre ansiedade, sobre depressão, sobre síndrome do pânico, sobre marketing digital, sobre liberdade, né? Porque querendo ou não, se tu parar para pensar, jogador de futebol é SLT, o Neymar é SLT, mesmo ganhando milhões, o Neymar já é bilionário, o Cristiano Ronaldo já é bilionário, o Messi já é bilionário, mas se parar para pensar, eles são CLTs, eles têm que bater ponto na empresa, eles têm que treinar todo dia, eles têm que cuidar da alimentação, eles não podem andar de moto, né? Mas eles estão vivendo o sonho de criança deles. Então essa é uma grande questão que é interessante de se pensar. Pô, eu não vivo o meu sonho, que era ser jogador de futebol, mas graças a eu não viver o meu sonho de infância, eu estou aqui nesse determinado momento falando com você. Eu tenho a liberdade
Eu consigo caminhar na rua, consigo comer um bolinho, tenho uma família, né? Tenho uma esposa, tenho um filho. Não significa que se eu fosse jogador de futebol eu não teria, né? Óbvio. Mas tu para pensar que às vezes algo não aconteceu, mas você só está aqui hoje porque aquilo não aconteceu. Porque se a gente parar para pensar, tem uma grande ilusão, né? Que as pessoas tentam nos vender, que a gente tem que viver os nossos sonhos. Tá, cara, mas se a gente for buscar viver os nossos sonhos, quando eu era criança eu queria ser jogador de futebol, né? O outro queria ser cantor famoso, o outro queria ser piloto de Fórmula 1. E aí, isso se concretizou, isso aconteceu? Não, não aconteceu. Mas significa que a nossa vida é ruim por isso? Não, não significa que a nossa vida é ruim por isso. Graças a eu não ter me tornado jogador de futebol, eu consegui, através da minha voz, tirar muitas pessoas da ansiedade, da tristeza, da depressão, mostrar que a vida pode ser boa, né? Incentivar ainda a muita gente a cuidar, a muita gente não, né? Muitas pessoas cuidarem dessa saúde, muitas pessoas irem em direção a Cristo. Que uma coisa é, por exemplo, o cara seja jogador de futebol, mas fornica, está em pecado, né? Está dominado pela luxúria, pela imoralidade sexual. Então você começa a perceber que muitos falam de Deus, mas poucos vivem de acordo com Deus. Essa é uma grande ilusão, né? Por exemplo, saiu um dado que cresce o número de evangélicos, mas isso é preocupante, porque será que é o verdadeiro evangelho de Cristo? Ou será que as pessoas estão se convertendo através da emoção e não através da razão, né? Porque quando para pensar... E aí, cara, tudo bem? Estou interrompendo você no seu vídeo? Não, eu tô gravando aqui, mas se for rapidinho... Claro que é rapidinho. Eu tenho Deus junto comigo. Amém. Todos nós Eu temos. tenho. Todos nós temos. Nós temos, é que aqueles que creem em Cristo, né? Que benção. Atrapalhando o vídeo do cara aí, meu. Aqueles que creem em Cristo, né? Tá atrapalhando o vídeo do cara, o cara metendo o vídeo Tá. do cara na dele aí. Faz parte da nossa. Amém. Jesus é o Eu Senhor. vim de Canelinha. Eu tenho muito trecho nas minhas costas. Veio a pé? Não, não tem como vir de Canelinha a Tem pé. como vir a pé, não É Rio Grande do tem Sul, né? como. Eu vim do Rio Grande do Sul. Eu vim de Sapiranga, do Rio Grande do Sul. Mas não veio a pé. Não. Então não Eu veio vim igual de os apóstolos, né? bicicleta. Eu vim de bicicleta. a Deu pé quantos e dias? Os 3. Demorou. Ah, veio variando, 16 né? dias pra chegar até Santa Catarina. Isso foi ano passado. Deus tem já junto comigo. Você tá gravando, tio. Já vai trabalhando de pescador? Eu pesco. Eu Ah, o trabalho alimento com tá aí, muita né? Coisa diferente. Bastante. É, tu vê que o trabalho tem, né? A grande questão Tem. é que às vezes Tem, as pessoas reclamam que não tem querem trabalho, trabalhar. só que elas não querem fazer o que está Não. disponível, né? É, Porque trabalho é tem, verdade. agora às vezes, Tem bastante. não tem Aqui trabalho, tá talvez, bem, mas tem talvez não bastante. tenha o que eu quero trabalhar, né? Mas trabalho disponível tem, né? Tem. Essa Tem é a grande muito, diferença, tem né? muito trabalho. Trabalho tem. Muito trabalho. O problema é que a galera não quer o que está disponível, né? Garela- Aí vai passar fome. A garela não quer trabalhar. Né? Eles querem escolher trabalho, E né? aí eu tenho um Deus junto comigo. Junto comigo. Abraçado em mim. Eu agradeço muito ele estar junto comigo. Se tu parar pra ver, se a gente não tiver Jesus, a gente não É tem nada, né? triste. Nós não somos nada sem ele. Essa é a grande verdade. Nós não somos nada sem ele. Olha aí a felicidade que eu tô de conseguir um peixe. É a felicidade que eu tô. É o que eu falo pra galera, se o cara tem um prato de comida na mesa, o cara não tem o que reclamar. Tem tudo, tá tudo certo. O resto é Se materialismo. Você ter alguma coisa para comer, você ter um porquê de viver, eu boto o trabalho no meu corpo. Se eu precisar, eu trabalho. Eu boto no meu corpo. Marcha. Ei, Marisco, como é que estão? Tamo bem? Tamo bem, tia. Com a mais linda do mundo. Com a mais linda do mundo. E nós vamos pro trecho. E marcha, vamos pra cima. Claro que assim, nós levantamos a cabeça, nós conseguimos. Não conseguimos botar uma felicidade no rosto. Pô, tu tá na praia, pô. O pessoal de Canelinha não tá na praia. Tô no lugar mais lindo do planeta. O pessoal do Rio Grande do Sul não tá na praia, né? Tô no lugar mais lindo do planeta. Pode ter certeza absoluta. Eu vim pra cá pra conversar com os amigos que eu tenho aqui. Porque me separei, deu merda, né? Deu um monte de merda. Aí eu Tava apaixonado, casou. Casa. Casou errado. Bah. Nossa senhora. É, a Bíblia fala lá em Provérbios, né? Uma mulher decente Tava tudo- constrói o tudo cara. errado, tio. É osso. O cara vai na emoção, só se ferra. Nossa senhora. Pode ter certeza absoluta.
Verdade. Tá? Deus te Mas abençoe. é isso aí, muito, amém, tá? cara. Amém. Vamos pra Tá? cima. Sucesso aí na jornada. Meu nome é Andrei. André, tá sempre por aí? É Andrei. O nome do meu irmão é Andrei. O meu nome é Andrei e André. Que loucura. O pai não teve muita Criatividade, né? criatividade. É bom que se chamar um André, nome e errar os dois André olhos. E né? Andrei. André e Os Andrei. três. Aham, os três. Magnífico. É, Pô, vai bonito. conseguir começar tudo isso daí num dia? Isso daí não vai num dia, né? Conseguimos. Isso Vamos já- fazer, vamos repartir com as pessoas. Vai assar, Vamos assar. Deu tudo acender a fogueirinha e marcha. certo. Aham. Fresquinho. Nossa senhora do céu. Eu acho que quem sei que peixe que é esse. Mas tá grande isso aí, hein? Olha aí o tamanho. Nem sei o que é isso. Tu é louco. Tá? Deus te abençoe. Amém. Abençoe a gente, cara. Vamos pra cima. Abençoe. Só o começo. Vamos pra nós. Vamos dar. Espalhar o evangelho e comer um Ajudar as peixinho. pessoas. É isso aí. Ajudar Esse é o as pessoas. evangelho de Cristo. É o objetivo meu. Tirar o máximo de pessoas da ilusão. Ajudar o máximo de pessoas que eu tiver com o que eu conseguir. Vamos pra cima. Esse é o jeito. Esse é o verdadeiro evangelho. É. Tá? Esse é o verdadeiro Deus te evangelho. abençoe, Amém, tá? cara. Sucesso. Eu tava emocionado. Vamos pra de cima. conseguir. Vamos lá. Deus te abençoe. Amém, cara. Vambora. Pra cima. Em nome de Cristo. Vamos quebrar ele no meio. Vamos quebrar o anticristo. Cara, sensacional. Vamos quebrar o anticristo. O cara veio de Canelinha, cara. Canelinha é uma cidade do Rio Grande do Sul. Uma cidade pequena, um município. Eu até perdi o que eu tava falando. O cara apareceu aqui do nada, com um peixe, feliz da vida. Caminhando pra lá e pra cá. Fantástico. Em nome de Cristo. Cara, é massa encontrar um irmão em Cristo, cara. Que épico. Tá lá falando com outra galera agora. Ela sai conversando com todo mundo. Gratificante. Mas vamos voltar para o assunto, cara. Eu até não lembro qual que é o assunto. Qual que é o assunto? Ah, algumas coisas acontecem não para o nosso mal. Às vezes a gente acredita que acontece para o nosso mal, só que vai nos fazer bem. Porque se eu tivesse me tornado jogador de futebol, como eu falei, eu não estaria aqui nesse determinado momento falando sobre ansiedade, depressão, como ter uma liberdade para você crer no verdadeiro evangelho de Cristo, né? Então, se eu tivesse me tornado jogador de futebol, eu estaria totalmente concentrado no futebol, mas não estaria aqui. Não teria falado com milhões de pessoas para sair da tristeza através da musculação, através do cuidado próprio, através do amor próprio, tirado muitas pessoas da ilusão. Agora a minha grande luta é bater de frente com a luxúria, com a imoralidade sexual, com a profanação, né? Tirando as pessoas dessa ilusão que eu vivi muito tempo, porque eu acreditei que era a grande verdade, né? Acreditei que era a verdadeira liberdade, viver em fornicação, viver na luxúria, dominado pelos prazeres momentâneos e carnais. Só que isso não é a verdadeira liberdade. Não é a verdadeira energia. Não é a verdadeira alegria. Não é. Não é, não é, não é, não é. Então tu para perceber que a gente vive enganado muito tempo. Pega o Léo Stronda, por exemplo, cara. O Léo Stronda, pô, esses dias eu tava ouvindo a música dele, é Nossa Química. É você e não é mais ninguém, nenhuma me faz ser ti também. Cantando pra Luísa, né, minha esposa. E, cara, a gente começa a perceber que se o Léo Stronda, que era um cara que cantava trap desde os seus 14 anos de idade, comeu muita gente. Acredito que o Léo Stronda foi o cara que mais comeu gente no Brasil. É inevitável. O cara começou com 14 anos de idade, tá? Cantando música, era forte, shapeado. Ele deve ter comido muita gente. E ele é um cara que renunciou. Renunciou à carne, renunciou à luxúria, renunciou à imoralidade sexual, tá fazendo celibato e tá vivendo para Cristo. Verdadeiro soldado de Cristo. Tu acha que um cara como o Léo Stronda não enfrenta os seus demônios diariamente? Sinceramente, tu acha que pro Léo Stronda é fácil se manter em santidade, se manter no celibato, se manter lutando contra os seus demônios? Cara, todos nós temos que lutar contra os nossos demônios. Eu luto contra os meus demônios diariamente. Tem dias que o cara vive tranquilo, tem dias que é mais difícil, mas a gente deve lutar contra os nossos demônios. Tu acha que o Léo Stronda, cara, ele não tem ligação com um monte de gente? Tem ligação porque transou com um monte de gente. Tu acha que ele não tem? Tu acha que a luxúria, a imoralidade sexual não vem contra ele para lutar contra ele? E ele luta diariamente contra isso.
Tu acha que para ele é fácil porque ele é o Léo Stronda? Não, irmão. Ele também é um pecador, eu também sou um pecador. E nós devemos enfrentar os nossos demônios, né? Eu me inspiro no Léo Stronda, cara. Eu me inspiro nele. Porque ele era um cara que também viveu na luxúria, na imoralidade sexual, muito mais do que eu, né? Muito mais. Mas isso não significa que ele é mais pecador do que eu. Todos nós somos pecadores. E ele é um cara que luta diariamente contra isso. Contra a luxúria, contra a imoralidade sexual, contra os seus demônios. Tá fazendo o celibato. Eu não conseguia fazer o celibato. Eu já estava com a Luísa e a gente fornicava, né? Mas eu me casei e resolvi isso. Mas é difícil fazer o celibato. Não é mole. Ainda mais tendo um passado corrompido pela imoralidade sexual. E aí tu pega um cara como o Léo Stronda e ele tá no celibato, ele tá lutando contra os seus demônios, é admirável, é digno, é íntegro. O cara vai na igreja, luta contra os seus demônios, direciona a galera em Cristo. Fantástico. É uma referência de um irmão em Cristo. O Super Xandão também é uma referência de irmão em Cristo. Ele só tem que parar de falar palavrão, né? Se ele lê a carta de Colossenses, do apóstolo Paulo, fala sobre o vocabulário, fala sobre palavrão. Se ele lê, ele vai parar de falar palavrão. Porque a boca tem a capacidade de edificar, mas também tem a capacidade de destruir, né? E de atrair. Então, se ele começa a ficar falando muito palavrão, ele vai atrair isso. Destruição, corrupção, né? E uma coisa leva a outra. Então, imagina tu tá tentando espalhar o evangelho para as pessoas, tentando falar de Cristo para as pessoas, mas tu fala palavrão toda hora, né? Tu fica rindo de piada imoral, tu fica rindo de piada que induz sexualidade. Então, tu tem que começar a perceber, cara, porque tu tem que deixar os hábitos ruins de lado, né? E essa é a tua luta diária. Tu destruir contra o velho homem. Martinho Lutero tem uma frase muito engraçada. Pensei que o homem antigo tinha morrido nas águas do batismo, mas o desgraçado sabia nadar. O que isso significa? Que todo dia tu vai ter que lutar contra a tua outra personalidade, com a pessoa que você era. Isso é muito louco de se pensar, né? Porque é uma luta diária, semanal, mensal, anual e constante. Sempre lutar contra aquele homem que você foi. Porque você pode ter renunciado, ter renascido, mas o passado, Deus não apaga o nosso passado. Deus nos dá forças para nós convivermos com o nosso passado, de moralidade, de luxúria. Tu acha que não é difícil para mim também, cara? Para mim é difícil, tá? Para mim é difícil parar de falar palavrão. Para mim é difícil tentar parar de zoar as pessoas. Para mim é difícil, todos nós temos os nossos demônios, as nossas lutas, né? Deus não apaga a nossa memória, Deus nos dá forças para nós convivermos com isso. E tu vê o Léo Stronda, tu vê várias pessoas que se entregaram para Cristo verdadeiramente, e quando eu vejo que está cada vez mais pessoas se convertendo, se tornando evangélicas, né? O que é evangélico? É tu crer no evangelho de Cristo, é isso. O termo católico é universal, essa é a tradução do termo católico, universal. Todos nós somos católicos, mas nem todos somos católicos, apostólicos, romanos, essa é a grande diferença, né? Ter o romano no final. Mas todos somos evangélicos ou católicos. Católico, a tradução é universal, tá? Evangélico é quem crê no evangelho de Cristo. Porque tem essa divergência de católico e evangélico, né? Mas é o católico apostólico romano. O problema está no romano, né? Mas enfim, a gente para perceber, Cristo é maravilhoso, Cristo transformou minha vida. E eu vou ser pai, cara, daqui a 3 meses, e eu estou treinando cada vez mais por causa disso. Né? Se eu estou treinando com força de vontade, como se eu tivesse começado a treinar hoje, eu estou treinando com a mesma vontade, com a mesma intensidade de quando eu comecei a treinar quando eu era magrinho, porque eu vou ser pai. Então isso me dá muita força para eu trabalhar mais, para eu transformar mais a vida das pessoas através dos meus produtos, dos meus treinamentos. Me dá força também para estar aqui falando cada vez mais e tirando você do caminho da luxúria, da profanação e te direcionando justamente para encontrar uma moça decente para você casar, para estar em comunhão com pessoas decentes, né? Porque muitas pessoas escutam o evangelho, mas poucas pessoas decidem viver de acordo com o evangelho. Essa é a grande verdade. O que mais tem é pessoas que falam que são cristãs, mas não vivem de acordo com os ensinamentos de Cristo. E aí que está um grande detalhe, né? Viver de acordo com os ensinamentos do mestre. Porque tá ali, cara, se tu pega a Bíblia, tu abre, tu vai conseguir entender. Não fala em código Morse. Tá ali. Cristo é o Salvador. E quando você percebe, tu tira o materialismo. O que esse mundo tem a oferecer? Comunhão com os irmãos,
contato humano, alegria, paz de Cristo é extraordinário. E eu vou ser pai daqui a 3 meses. E eu estou treinando mais, estou me dedicando mais, estou me esforçando mais. Estou montando o quarto do meu filho, comprando roupa, berço. E estou curtindo o processo junto com a minha esposa, né? Isso é fantástico. Então, se eu tenho algo para te falar de verdade, cara, treina, cuida do teu corpo. Porque o corpo é onde Deus habita. O corpo é a morada do Espírito Santo para quem é cristão. E a Bíblia não condena o cara que treina. O cara fala que treinar é pecado, mas o cara tá com 300 quilos, irmão. Eu não escuto pastor gordo. Coloco no YouTube, não escuto pastor que tá com 300 quilos. Eu fecho. É inadmissível. Né? Então tu começa a perceber essas situações que, peraí, como é que eu vou ver alguém falando do Evangelho de Cristo e o cara tá com 300 quilos? Não tem cabimento. Não tem cabimento. É outra coisa, né? Eu tô gordo porque eu não tenho tempo para treinar. Tu não tem tempo para treinar, mas tem tempo para esperar o iFood. Tu não tem tempo para treinar, mas tem tempo para esperar o iFood. Calma aí, né? Sem cabimento, sem condições. O cara não tem tempo para treinar, mas ele tem tempo para esperar o iFood por 40 minutos. Não tem cabimento isso. Cuida do teu corpo, cara. Vai treinar, buscar um corpo simétrico, proporcional, definido. É a melhor coisa que você vai fazer. Para de viver na ilusão, para de viver na enganação. Você achar que não vai cuidar da saúde porque tu tem que trabalhar. Depois você fica rico, aí tem que se matar, queimar todo o caixa, todo o dinheiro para cuidar da saúde. Eu treino ainda, cara. Como é que eu treino todo dia? Às vezes é 30 minutos, às vezes é 20, às vezes é 1h30. Mas eu não deixo de treinar, não deixo de me exercitar. Então, isso é algo bem importante para você estar prestando atenção, né? Se tu quer entrar para a comunidade do MB, cara, minha comunidade de negócios, network, tá aqui o primeiro link da descrição. Vai para a página onde tem todas as informações, você clica ali e você vai estar conseguindo saber tudo que a nossa comunidade tem para te oferecer. Curso de inglês, curso de lançamento, curso de copy, curso de produção de conteúdo, como fazer página de vendas, como criar o seu infoproduto, como fazer até 100 mil reais no mês de forma constante, você vai conseguir saber fazendo parte da comunidade. Grupo de network, encontro mensal e a minha participação consistente, diária, dentro do grupo de network com a galera da comunidade. Então é bem interessante você estar participando, tá? Você vai ter acesso de 365 dias, com certeza você vai ter uma mudança muito significativa em 365 dias. Pode ter certeza absoluta disso. E a melhor coisa que você pode fazer, depois de começar a ter resultado com o MB, é se mudar para a praia. É se mudar para cá, para viver tranquilamente, né? Quanto mais perto da natureza, maior é o contato com Cristo, com Deus. Eu vejo dessa forma. Eu não moro em metrópole, nem me pagando, né? Nem me pagando. Eu vou me mudar para metrópole. Soldado, eu já me alimentei, já tomei um cafezão da tarde, comi um bolinho de banana, de cenoura, fiz um pão com 2 ovos, queijo e presunto. E agora eu tô aqui, por volta de 7 horas da noite já. Tô aqui na sacada da minha casa, na varanda. E lembra que eu tinha comentado sobre a carta aos Coríntios, escrita por Paulo, que está aqui na Bíblia? Então, eu vou ler ela para você, para tu ter todo o entendimento que consta aqui na Bíblia, que é a história de Deus perante a humanidade. Presta bastante atenção. Isso significa o que eu estava falando lá, e até comentei sobre questões de vocabulário, sobre falar palavrão, sobre luxúria e imoralidade sexual. A Bíblia conta muito sobre isso, tá? Mas esse trecho aqui é interessante porque ele é bem focado nisso daqui. E se o Léo Stronda, como eu falei, conseguiu renunciar à imoralidade sexual, à luxúria, ele também enfrenta os seus demônios. Por que você não vai conseguir, né? Não tem tanta diferença assim, não. Basta você se disponibilizar a enfrentar esta guerra. Presta atenção nisso aqui. Ó, presta bastante atenção. É Coríntios 1:6. Pecado sexual. Tudo me é permitido, entre aspas, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor, e o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui nosso corpo. Portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Vocês não sabem que o seu corpo é na realidade membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo que faz parte de Cristo e uni-lo a uma prostituta? De maneira alguma.
E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Se torna um só? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem como ele uma união de espírito. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Aqui eles estão falando sobre o preço de Cristo na cruz. Isso aqui é uma carta destinada à igreja de Coríntios, né, que as pessoas já estavam frequentando. Então, isso aqui significa que é destinado aos cristãos, que estavam se envolvendo com os pagãos, etc. Então, presta bastante atenção nisso. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo? Por isso que eu falo para você cuidar do seu corpo, para você treinar, cuidar da tua alimentação. Jesus era um cara que caminhava de uma cidade para outra para pregar, para espalhar a mensagem divina. E hoje em dia a gente vê muito pastor, cara, padre, as pessoas que entregaram sua vida a Cristo, né, vivendo de uma forma que eles pregam contra a vaidade, pregam contra a imoralidade sexual, mas esquecem da gula, da ganância, né? Então, são pontos bem interessantes. Se você começar a estudar a Bíblia, você vai aprender muito sobre. A Escritura, ela tem a capacidade de se auto-interpretar, né? Mas tem uma coisa que é interessante. Você não pode querer deduzir uma coisa da tua cabeça, tá? Tem pessoas que leem a Bíblia e começam a introduzir as coisas da própria cabeça baseado no desejo do seu coração, né? E isso é um grande erro. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Honrem a Deus com seu corpo. Conseguiu compreender? Se você é um cara que vive na imoralidade sexual, vive na luxúria, vive se masturbando, vive dando likezinho em minazinha do Tinder, vive saindo com uma mina que deu pra 3 na semana e você também se relacionou com 3, 4 na semana, cara, você tá se unindo com uma prostituta, né? A prostituta, ela é até mais digna do que a mulher que tá dando deliberadamente, porque pelo menos ela deve estar colocando comida na mesa do prato da família dela, sei lá, né? Tá cobrando por isso, tá comercializando, mas não significa que é digno, continua sendo indigno. Mas, a partir do momento que você se entrega para a luxúria, para a imoralidade sexual e vive com isso de forma leve e tranquila, você não vive de forma leve e tranquila, né? Mas você torna isso um hábito, você começa a ter o olhar de 1000 jardas, sabe? Isso daí é um termo utilizado pela psicologia, o olhar de 1000 jardas, dos soldados que saíam da guerra e voltavam para suas casas. Eles não tinham mais o brilho pela vida, eles não tinham mais aquele olhar que brilhava, que se engrandecia, que sentia alegria. Não. Era um olhar morto de todas as atrocidades que eles viam nas guerras. Então, esse olhar de 1000 jardas tiveram muitas relações sexuais, tanto homem como mulher, né? A galera fala muito só das mulheres, mas esquecem também do homem, que o homem também pode ter o olhar de 1000 jardas, né? Na relação mulher é o olhar de 1000 rolas, mas o homem também pode ter esse olhar, não é verdade? Então, aquele olhar fundo, sem alma, pálido, opaco, fechado, parece que está sempre drogado, dopado. Esse é o olhar de 1000 jardas, o olhar da André Surak, por exemplo, né? O olhar de várias influenciadoras, influenciadores, até cantores musicais, você pode pegar e perceber esse olhar, né? Então, você vê até o olhar do Justin Bieber. O olhar do Justin Bieber é um olhar sem alma, um olhar sem Cristo, né? Um olhar que foi dominado pela luxúria, né? Ele está sempre em depressão, nunca luta contra, entregue à maconha, dominado, escravo, e não se disponibiliza a lutar contra isso, né? Você acaba percebendo, cara, que é uma loucura, né? É uma loucura. Só que a sociedade impõe isso como algo normal. A fornicação, a imoralidade, a luxúria, a vaidade extrema. Uma coisa é tu cuidar do teu corpo, né? Fazer exercício físico, ficar forte, ficar denso, que tu vai conseguir utilizar o teu corpo. Outra coisa é vaidade extrema. Por exemplo, começar a colocar óleo no braço, começar a fazer um monte de cirurgia plástica que não é designado à saúde, né?
começa a surtar, né? Tem pessoas que fazem 4 cirurgias plásticas no nariz porque não estão gostando da forma que ele tá, né? Então, isso acaba sendo destrutivo. Agora, musculação é destrutivo? Não, é construtivo. Tu tá melhorando teu corpo, tá melhorando tua saúde, tá melhorando tua capacidade física, tá melhorando tua autoestima, tua confiança, né? Eu vou ser pai, e a partir do momento que eu soube disso, eu tenho treinado mais, né? Mas não significa mais para me tornar vaidoso, orgulhoso, não. Mas para eu ter cada vez mais condições de estar perto do meu filho e brincar com meu filho, né? Então tu acaba percebendo isso e que muitas pessoas te vendem a ideia de que são filhos de Deus somente quando abre a boca para fora. Vamos pegar aquele cantor, por exemplo, como é que é o nome do cantor? Deixa eu ver aqui. Você vai prestar atenção nisso aqui, vai ver que faz sentido. É o cantor Luan Pereira. Vamos pegar o Luan Pereira, o cantor. Ele tem uma música chamada E lá no Tigrinho eu já tomei golpe, eu me apaixonei pela mina do job, entre várias outras músicas, né? Aí tu vai acompanhar, ele fala que ele é cristão, ele acredita em Deus, mas cara, tu vai pegar as pessoas falam que acreditam em Deus, mas elas não vivem de acordo com os ensinamentos e os princípios de Deus. As pessoas têm medo do julgamento humano, mas não temem o julgamento de Deus. Isso é algo que fica me deixando muito pensativo, cara. As pessoas têm medo do Zezinho, do vizinho, do fulaninho, do coleguinha julgar, criticar, mas elas não têm medo do julgamento divino, né? Então isso é algo que você tem que começar a perceber. Caraca, será que esse artista realmente é de Deus, é cristão? Porque tem algo muito errado, né? As letras tudo baseado em vaidade, luxúria, sensualidade, moralidade sexual. Tudo induzindo você a se destruir e virar escravo e corromper o seu coração. Vigiar e orar, irmão, prestar bastante atenção. Isso significa que você não pode ouvir músicas seculares? Não, você pode ouvir músicas seculares, que não são só louvor, né? Mas você tem que prestar atenção na letra que você está ouvindo. Tá te estimulando, te induzindo, tá falando sobre maconha, tá falando sobre bebida, tá falando sobre sexo, tá falando sobre drogas? Irmão, eu não escuto. Música que tá falando sobre família, sobre casamento, sobre relacionamento, sobre alegria, isso eu escuto. Sabe? Música que fala sobre o cotidiano. Agora a música que engrandece droga, puta, isso aí, mano, é lixo. Porque querendo ou não, tudo que você coloca no ouvido manda um estímulo pro teu cérebro. E esse estímulo vai fazer você talvez ter sonhos durante a noite, vai fazer você no dia seguinte, quando tu receber um conteúdo no celular, você dar atenção ao conteúdo que tu está recebendo. Então você começa a perceber que isso é muito louco e destrutivo, né? E isso não significa que vai parar de acontecer isso no mundo, não, vai continuar tendo isso no mundo. Só que você vai ter que se afastar disso. Você vai perder amizades, você vai parar de ouvir música idiota, mas você vai abrir um leque para a grandeza, para a paz. E uma coisa que me preocupa, igual eu falei quando eu estava ali no Pier, é que cada vez mais cresce o número de evangélicos. E seria uma coisa maravilhosa, cada vez mais pessoas aceitando a Cristo. Só que estão aceitando a Cristo baseadas em emoção. Porque tá na igreja, aí tem um show de luzes, tem a pregação emocional e não a pregação expositiva, que é falando sobre a Bíblia, pegando o texto bíblico, mastigando, trazendo informação, né? Quem se converte pela emoção, vai pela emoção. Se tu pegar aqui na Bíblia, no momento aqui do profeta Elias, em 1 Reis, o povo de Deus começou a se entregar para Baal, que era uma novidade, e começaram a falar que o Deus criador do universo era o Deus antigo, ultrapassado, né? Só que Elias sempre se manteve firme, temente a Deus. E todos esses profetas e pessoas que eram a Baal, né, que era a novidade, tomaram na cabeça, né? Então, pode acontecer com você que você está na caminhada como cristão, caminhada no empreendedorismo também, e você está fazendo sempre a mesma coisa, porque alcançar o sucesso,
é você fazer a mesma coisa repetidamente. É chato. É chato, irmão. Às vezes você pode pensar que a minha rotina é extraordinária, mas a minha rotina é uma rotina legal, mas é uma rotina contínua. Eu acordo, leio a Bíblia, tomo meu café, trabalho, penso na linha editorial de conteúdo que eu vou fazer, vejo as coisas que estão acontecendo, dou atenção para minha esposa, meus cachorros, faço as ligações, as reuniões, trabalho novamente, vou treinar. Treino, volto, estudo, leio a Bíblia, dou atenção para minha mulher, faço uma volta com ela. Então, são rotinas de tarefas diárias. Estudo, treino e trabalho. Isso sempre tem no dia. Estudo bíblico, né? Oração e sempre estar próximo de Deus. Porque se a gente não se manter próximo de Deus e não procurar a presença de Deus, e a presença de Deus, cara, a galera acredita que a presença de Deus é você sentir um negócio toda hora, sentir calafrio. Cara, se você tem domínio próprio, você tem a presença do Espírito Santo com você. Você tem, tá? Então, é bem interessante para você perceber sobre isso, porque tem pessoas que se convertem, mas não estudam a palavra. Tem pessoas que se batizam, aceitam a Cristo, mas no final não significou nada, porque foram baseadas pela emoção. E atualmente, os pastores que realmente vivem para Cristo e vivem da palavra, e alguns evangelistas também, cristãos, estão tendo que converter os convertidos, né? Então é preocupante. Mas da mesma forma que tem muito lobo em pele de cordeiro, tem muito cordeiro com pele de cordeiro. Tem muita pessoa boa, cara. Tem muito pastor bom, tem muito evangelista bom, tem muito irmão em Cristo, cara. Show de bola, sabe? Então a gente não pode colocar tudo no mesmo saco, né? Mas a gente tem que saber diferenciar. E o principal, a salvação é individual. E nós temos que estar sempre próximo da palavra de Deus. Se você se afastar disso aqui, você vai dar margem para se aproximar de outra coisa, né? E aqui é muito interessante, porque ele lida com seres humanos, né? Vou até ler de novo para você. Paulo confronta a imoralidade e o orgulho. Comenta-se por toda parte que a imoralidade sexual em seu meio, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam, soube que de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Como podem se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se, excluir-se de sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Embora eu não esteja com vocês em pessoa, eu estou presente em espírito. E como se estivesse aí, já condenei este homem. Em nome do Senhor Jesus, convoquem uma reunião. Estarei com vocês em meu espírito. E o poder de nosso Senhor Jesus também estará presente. Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é nada bom se orgulharem disso. Não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? Livrem-se do fermento velho, para que sejam nova massa. Livrem-se das companhias erradas, livrem-se das pessoas que continuam nas drogas, mesmo estou falando sobre Cristo e da sua mudança. Livrem-se do ambiente hostil, livre-se das pessoas que já estão com o coração entregue para a luxúria, para a imoralidade, para a destruição. Saia da volta e vai conviver em comunhão com os irmãos em Cristo. Porque senão tu vai ir para o mesmo caminho. O ambiente errado corrompe os bons costumes. E você vê que tem muita gente que se orgulha. Tá pegando a mulher casada, tá pegando a mulher do outro, tá transando com 10, 20 mulheres. O Rael fala muito isso, né? Atualmente ele vem com esse papo de que o cara que come geral é o brabão, né? E ele se diz cristão, mas ele não leu a carta aos Coríntios, ele não leu o Antigo Testamento, ele não leu o Novo Testamento, né? Ele não leu os ensinamentos de Cristo. E ele tem tempo para pegar aqui e ler um trecho, que não é comprido o trecho. E ele se gaba de ser um cara que já leu mais de 1000 livros. Coloca para ouvir aqui também, né? Então você começa a perceber que não é motivo para se orgulhar, porque você pode se orgulhar,
e engrandecer os olhares dos homens aqui na terra, mas o olhar de Deus você está destruindo, né? Você está machucando, você vai ser condenado por isso. Não é nada bom se orgulharem disso. Não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento de leveda, que leveda toda a massa? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento. O que de fato são Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado por isso. Celebremos a festa não com um velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com um novo pão, de sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Quando lhes escrevi antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Com isso, porém, não me referia a descrentes que vivem em imoralidade sexual, ou seja, isso aqui é uma carta designada a cristão, não aos descrentes, porque quem não acredita em Cristo vai conseguir viver normalmente com luxúria, com pecado carnal, com moralidade sexual, com droga, com estímulo de loucura, né? Ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam de sair deste mundo para evitar pessoas desse tipo. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora. Portanto, eliminem o mal do meio de vocês. O que significa Deus julgará os de fora? Deus julgará os que não são cristãos. Agora, o irmão em Cristo pode julgar o outro irmão em Cristo? Sim, e deve. Se ele se diz cristão e continua avarento, continua orgulhoso, continua na imoralidade sexual, continua na luxúria, continua na vaidade, continua se orgulhando de estar comendo geral, continua sempre bêbado, né? Insulta as pessoas, adora ídolo, fala que o Neymar é ídolo dele, que o Cristiano Ronaldo é ídolo dele. Então, tem que começar a perceber e ser mais racional, porque os ensinamentos estão aqui. E tu vai me dizer que tu não consegue compreender o que está escrito? Tu não consegue compreender o que está escrito? Então você começa a entender, né? Pô, Breri, então tu tá me dizendo que eu devo julgar o Joãozinho e tal? Cara, se ele não é cristão, Deus julgará ele. Agora, se o cara se diz cristão, que é o caso do Lua Pereira, cantor, que é o caso do Ryan, que é o caso de uma porrada de gente, mas não vive de acordo com Cristo, aí é digno de julgamento. Aí é digno de julgamento. Eu sou digno de julgamento também. Eu não estou livre, eu não sou blindado. Então você começa a perceber que o que está escrito aqui é a palavra de Deus. Não sou eu que estou falando. Eu estou recitando a palavra de Deus. E tu consegue compreender como é fácil manipular as pessoas através do incentivo à luxúria, do incentivo à vaidade, do incentivo à imoralidade sexual, do incentivo à sensualidade, do incentivo à ganância, do incentivo às drogas. Você viu aqui no final, ó, eu vou repetir, que aqui também fala sobre você adorar as pessoas que são do Tigrinho, o Mau Mau, que é um influenciador que anda lá com o Renato Cariani, ele fala bom dia com Jesus, fala que é cristão, mas ele divulga jogo de aposta, né? Ele é patrocinado por cassino. Isso é um grande problema. É um grande problema. O cara que insulta os outros também é um grande problema. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Ou seja, cristão pode julgar cristão. Os de fora continuam sendo os de fora. Porque isso daqui é um texto destinado para os cristãos, não para quem é do mundo. Com isso, porém, não me referia aos descrentes, que vivem em imoralidade sexual, ou são avarentos, ou exploram os outros. Explorar os outros é o quê? É o Buzeira colocando o link do Tigrinho, sabe? Essa galera, o Cris Dias, toda essa galera aí que divulga Tigrinha, Virgínia, sabe? Exploração aos mais humildes e pobres. Ou adoram ídolos, né? Vocês teriam, mas todos falam o nome de Deus, e todos falam o nome de Jesus. Por isso que eles cabem a julgamento. Vocês teriam que sair desse mundo para evitar pessoas desse tipo. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento,
avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas. O caso do Super Xandão. Super Xandão fala muito palavrão, mas é um cara show. Gosto dele. Só que ele devia lutar contra isso. Eu acredito que ele consiga, da mesma forma que o Léo Stronda está lutando contra, que eu estou lutando contra. O Super Xandão vai conseguir lutar contra os insultos, contra o vocabulário chulo, bagaceiro. Ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. No caso de quem divulga tigrinho, cassino, casa de apostas, né? Entre outras modalidades, estelionato, golpe, enfim, né? Nem ao menos comam com gente assim. Ou seja, nem ao menos sente-se à mesa com gente assim. Gente que não é cristã, gente que não está aberta a ouvir o evangelho. Uma coisa é a pessoa ser mundana, suja, e ela vir em direção e querer saber sobre Cristo. Da mesma forma que no meu início foi assim. No início de muita gente foi assim. Estava no pecado, estava ferrada, só que estava com o coração aberto a conhecer Jesus. Se a pessoa está aberta, com o coração aberto a conhecer Jesus, a gente dá espaço para falar sobre Jesus. E é uma honra evangelizar, é uma glória. Então você consegue compreender que não é tão louco assim, né? É completamente louco. Fantástico. Para o vlog não ficar muito longo, eu vou acabar por aqui e vou trazendo sempre mais conhecimento, cara, mais conteúdos. Eu estou sempre estudando a Bíblia, cara. Sempre. Sempre estudando a palavra. Para quê? Para não ser enganado por falso profeta. Igual o pastor Miguel, né? Ai, esse cara tem que sair daí. Irmão, se o Miguel tá pregando, tá falando as heresias dele, é porque alguém tá permitindo, né? Porque o líder da igreja tem que dar abertura para ele ir lá e falar. E me assusta mais as pessoas que estão dentro ouvindo, porque elas não conhecem a Bíblia, elas não sabem da palavra de Jesus e qualquer um que abre a boca, elas caem. Por quê? Porque elas são preguiçosas de abrirem a Bíblia e preferem escutar alguém falando o que o ouvido delas querem ouvir e não a verdade. Por isso que a gente vê tanto herege, tanto falso profeta, tanto vagabundo, porque ele está falando o que as pessoas querem ouvir. Não significa que a pessoa está levantando as mãos e falando o nome de Jesus que ela está em Cristo, né? Ela está ouvindo o que o coração sujo dela quer ouvir. Por isso que ela vai no showzinho do pastorzinho tal, por isso que ela vai em tal lugar, para ouvir o que ela quer ouvir. Porque falam o que ela quer ouvir, e não a verdade. Então a gente não tem que ficar indignado com isso, porque essas pessoas, tipo o Miguel, etc., só tá falando o que a galera quer ouvir. E as pessoas que estão lá enchendo a igreja, mesmo ele cobrando para estar lá, estão ouvindo o que querem ouvir, que não é a Bíblia, infelizmente. Tamo junto, soldado. Forte abraço. Aqui é o Breyer.